Você já leu um post que gostou muito e pensou, putz, eu preciso anotar isso? Ou então já até tem uma lista em TXT, Markdown ou no Notion, onde sempre coloca os posts, mas a lista cresceu tanto que para achar alguma coisa ali fica complicado? Pois é, gerenciar esse tipo de lista deixa a gente meio desanimado, né? Mas eu vou te contar um segredo, isso também acontecia comigo. É normal e está tudo bem. Mas dev que é dev, sempre procura uma forma de dar um jeito. Então, sejam bem-vindos ao Tab News Favoritos. Eu sou o Anderson do Mundo Hacker e esse vídeo apresenta o Tab News Favoritos, uma extensão para o Chrome que permite favoritar os seus posts preferidos. Não esqueça de deixar o like, que ajuda a divulgar o nosso trabalho. Bom, vamos explorar como é que a extensão Tab News Favoritos funciona, tornando muito mais fácil manter e usar a lista de posts que você curtiu, e ainda com a possibilidade de integrar diretamente no layout do Tab News. Vamos ver como é que funciona. A extensão Tab News Favoritos ela foi desenvolvida para uso com o Chrome e está disponível direto na Chrome Store. Aqui na descrição você encontra o link direto para ela. Antes de mostrar a extensão funcionando, eu gostaria de falar um pouco sobre como é que ela surgiu. O Tab News tem um excelente conteúdo, mas ele é muito dinâmico. Os posts que estão em evidência hoje, em 3 dias, acabam se perdendo no fluxo e na maré de novos conteúdos. Da mesma forma que muitos usuários, eu mantinha uma lista dos posts que eu achava mais legais. Mas manter essa lista acabava sendo bem trabalhoso, além de que não era prático, principalmente para achar alguma informação específica quando eu precisava. Bom, eu já tinha uma ideia do que eu queria, mas faltava mão e tempo para poder colocar em prática. Apesar do Tab News ser uma aplicação open source e ter o código disponível no GitHub, para mim não era viável fazer uma pull request com todas as funcionalidades que eu achava necessário. Por isso, optei por fazer no formato de extensão do Chrome. Eu já tinha trabalhado com extensões anteriormente, então eu já conhecia toda a sua metodologia, sabia como fazer. Além disso, era algo separado que poderia ser ativado e desativado sem maior impacto, e poderia colocar as funcionalidades que eu desejasse sem me preocupar em afetar o resto do ecossistema do Tab News. Então a questão era só arranjar tempo. Bom, e aqui eu tenho de confessar uma coisa para você. Se dependesse do desenvolvimento tradicional e manual, a extensão provavelmente nunca ia sair do papel. Mas nós estamos agora num momento de transição e a programação assistida por IA, também chamada de vibe coding, já é uma realidade. Então, reservei um tempo e pus mãos à obra. Mas como é que foi esse processo de desenvolvimento? Bem, eu usei o Visual Source Code com o Copilot, porque eu já tinha um plano do GitHub de $10 lá com o Copilot embutido, mas se eu fosse fazer hoje, provavelmente eu utilizaria o Antigravity e o Gemini. Bem, a primeira coisa que eu fiz foi criar um PRD em modo plan. Eu descrevi o que eu precisava, fui ajustando os detalhes e quando eu tinha a estrutura do PRD pronta, pedi para ele gerar também um checklist das atividades que precisavam ser feitas. Esse processo todo tomou aproximadamente 1 hora de trabalho, um pouco mais, um pouco menos. Com esses dois instrumentos na mão, eu simplesmente ordenei: implemente conforme as definições do PRD e siga o checklist. A primeira versão deve ter demorado uns 15 minutos, e aí eu fui testando e ajustando os detalhes. Foram cerca de aproximadamente 19 versões em 1 hora e meia de interações. Ao terminar, eu tinha a extensão pronta para publicação, já na sua versão final. Ativei uma conta de desenvolvedor lá na Chrome Store e publiquei a extensão. Aí, foi só esperar o review dela e a aprovação. Saudações a todos. Então vamos demonstrar aqui o uso da extensão Tab News Favoritos. A ideia é mostrar desde a instalação ao uso da extensão, né? Então nós começamos aqui com uma janela do Google Chrome, né, vazia, não tem nada, né, um perfil que não tem nenhum tipo de extensão. Então vamos começar primeiro acessando o endereço. Então, vamos lá. Vou pegar aqui o endereço da extensão. Ok, então temos aqui a extensão Tab News Favoritos, né, para fazer a inclusão. Depois esse endereço vai estar todo disponibilizado, né?
Então, vamos só mostrar aqui qual que é a ideia, né? Então, ela tem, ela permite, né, depois de instalada, ela vai aparecer um menuzinho, onde você pode favoritar e mostrar aquilo que você favoritou, né? Então, aqui demonstra, né, os formulários, todo o processo, né, de criação, favoritar, mostrando um já devidamente favoritado, e assim por diante. As opções, como é que a gente edita, e assim por diante. Tudo isso está disponível lá na página da própria extensão, né? E aqui tem a descrição do que ela faz, né? Favoritar tabelas com categorias, tags, comentários, relatórios, né? Então, todos os recursos aqui que você pode desfavoritar, criar notas, fazer buscas, visualizações, né? E uma parte que é interessante, que a gente vai ver também, que é você conseguir integrar direto no layout, como está mostrando aqui, direto no layout do Tab News, a abinha favoritos. Ele abre uma aba aqui, ó. Tá vendo? Então tem os normais, que é as publicações, né, os comentários, tudo, e ele abre uma abinha chamada favoritos dentro do próprio site. Então vamos lá, né? Primeiro vamos habilitar para usar a extensão, ele pede, né, para habilitar. Vamos habilitar, ó. Ok, a extensão foi habilitada. Vamos colocar, pinar ela aqui. Muito bom. Então já temos a extensão. Ela está aqui, acabei de fazer a instalação, então ela está vazia, não tem nada. Se a gente quiser, tem as opções que você pode depois trabalhar, a gente vai ver isso mais tarde. Mas vamos lá. Vamos entrar no Tab News. tabnews.com.br. Tá aqui. Veja que ela já abre aqui, né? Que já tem um favoritos aqui. Aí vamos buscar, por exemplo, né, que nem. Vamos procurar um post. Então, vamos pegar aqui um post, por exemplo, esse aqui. Olha só, eu peguei esse post aleatório. Veja que aqui na extensão não tem nada ainda, está vazio. Então, o que eu posso fazer agora? Eu posso vir aqui em favoritar. Então, favoritar post atual. Aí ele pergunta se eu tenho alguma tag, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui BGP e internet. Notas, post sobre protocolo de internet. Vamos favoritar. Pronto, nós temos aqui já um devidamente favoritado. Vamos voltar aqui para o Tab News padrão. Recente, ó. Aqui ela já aparece dentro de favoritos, tá aqui, ó. A extensão devidamente. A data do post de 2024, mais as tags e tal. O que eu quero fazer? Se eu quero editar, modificar alguma tag, posso excluir. Ou não, né? Vamos pegar uma outra. Ok, vamos pegar uma outra. Um outro post, que nem esse daqui, que é bem famoso, né? Que é do programador Perdidão. Vamos lá também. Vamos favoritar. Vamos colocar carreira. Sobre carreira e desenvolvimento. Favoritar. Agora eu tenho dois favoritos. Agora eu posso clicar aqui de novo no nosso favorito. Agora ele aparece dois. Aqui do programador Perdidão e essa daqui. Quando que foi feito o post e assim por diante. Então, eu posso aqui no caso, em todas as categorias, eu posso, por exemplo, aqui, veja, pedir por alguma tag específica, né? Uma coisa que é legal é que eu posso, por exemplo, copiar esses posts aqui em formato JSON ou não. Posso ocultar aqui, posso procurar. Veja, então ele permite que você, conforme aquilo que você colocou, você mude, né? E aqui nas opções, ainda aqui então aqui também, né, permite você fazer filtragem também por aqui, né, sem problema nenhum. Você pode escolher, inclusive, os campos que você quer visualizar, e aqui também você pode visualizar, você dizer quais os campos que você quer visualizar, por exemplo, quando que ele foi favoritado, pode tirar, por exemplo, eu quero tirar a categoria, a data do post, tag, posso ver que eu posso modificar tudo isso. Aqui no caso eu tenho a listagem por uma tabela ou por cards, então ele vê aqui, ó, então ele mostra em formatos diferentes, e assim por diante. E tudo isso também pode ser visto aqui. Aqui também tem a mesma coisa, por tabela, por cards. Então, como é que ele vai mostrar tudo isso. Então, só a configuração, ó, ele modificou aqui a forma como ele visualiza. Vamos voltar para a tabela, só a configuração, ó, certo? Então, o que eu consigo fazer aqui na própria extensão, também aqui no site também consigo. Vamos lá, agora nas opções. Então, de cara, a primeira coisa que é essa aba de favoritos no site. Eu vou desativar ela. E aqui vamos voltar, vamos dar um reload. Lá de novo. Vamos, salvar a posição da aba. Salvei. Ó, veja que ela já desapareceu, ela já não está mais. A gente vai lá, ativa, salva, ó, ela volta aqui.
Aqui eu coloquei o domínio, se você quiser fazer com outros domínios de teste, né? Que às vezes você pode clonar o Tab News e testar e tal. Aqui também, onde que você quer que apareça, se até na de baixo ou na linha de cima, né? O padrão é na linha 2, mas você também pode manter só na linha 1. Aqui, ó, ele, tá vendo aqui? Ele passa para cá. Ele some daqui e passa para cá. Ou, linha 2, salvo. Ó, ele saiu daqui e veio para cá. Aí você pode escolher onde que você quer que ele apareça. O que mais nós temos aqui? Aqui você pode, né, todas as listagens, aqui você pode configurar como é que ele vai aparecer, você pode modificar suas categorias. Aqui você tem a opção de você mesmo modificar o CSS de aparências. Então você pode configurar toda a funcionalidade, né? Como é que, se você precisa trabalhar... essa parte aqui que é legal, armazenamento. Veja que no modo atual ele está em local, mas se você quiser, você pode utilizar, por exemplo, o Supabase, você pode utilizar o Supabase para armazenar os seus favoritos, você pode conectar num banco via Connection String ou via API. Tanto em qualquer um deles, né, você tem essa opção aqui, que você escolhe, né, que nem é banco API. Eu vejo aqui como é que funciona, eu vejo aqui quais as estruturas que você tem de criar, os endpoints que são esperados. Connection String é a mesma coisa, ó, como é que funciona, você tem toda essa parte aqui. E o Supabase também, mesma coisa, você tem a estrutura, qual que são as observações, né? E assim por diante. Então você tem todo esse processo. E no caso, quando é remoto, né? Você diz de quanto em quanto tempo você quer que ele sincronize o banco. E aqui você pode configurar então as URLs, né? Do Supabase e tudo mais. No caso aqui do Supabase, né? O exemplo de contrato, como é que é todo o processo de conexão. Se você escolhe Connection String, ó, ele também tem exemplo de contrato da Connection String, mostrando como é que é o processo. Imaginando um banco de dados Postgres, tá? API, a mesma coisa. Tá? Ou seja, para todos eles, você tem, nessa questão de armazenamento, você tem desde a estrutura do banco até quais são os contratos esperados para mandar depois os dados. E você tem essa parte aqui de importação ou exportação, né? Então, se você exporta, veja, ele exportou aqui. E quando eu exportei, e aqui ele deu, né, os dados exportados e tal, quando foi exportado, as tags que foram, todas as configurações, ou seja, você pode exportar todos os seus dados em formato JSON, né, ou também importar se for o caso, né? E quando você importa, você pode dizer se ele está mergeando ou se trocando, ou seja, ele apaga o que tinha e coloca um novo. E o relatório também, né? O relatório é basicamente uma exportação, só que é uma listagem, né? Então eu mando gerar um relatório, ó, ele traz aqui os dados. Também, só que, qual que é a diferença, né, da exportação e do relatório e da importação e exportação? É que aqui ele pega todos os dados. E no relatório você pode colocar uma série de filtros, e baseado no filtro ele gera a mesma coisa, né? E olha só, né, quando você usa a tabela, no caso estou usando tabela, você vê que ele gerou um JSON, né? Agora se eu mudar aqui para cards e mandar ele gerar o relatório, ó, ele gera como se fosse um markdown. E aí você tem aqui a opção de baixar tudo. Então vamos baixar aqui, ó. Vamos abrir esse cara. Tá vendo? Ele abriu como se fosse um markdown com todas as informações. É isso, né? E você também pode escolher os campos que você quer visualizar e tudo mais. Então, a ordem dos campos, você quer colocar esse aqui na frente, outro na frente. Então é isso, né? Então, voltando, você consegue configurar a aparência se você quiser, o CSS, ou seja, você pode carregar o CSS atual e modificar o CSS para personalizar conforme você deseja. Você pode ativar ou desativar a parte de integração com favoritos do site, né? Onde ele vai aparecer aqui, diretamente aqui ou aqui. Você pode dizer em que linha que você quer aparecer, linha 1, se a linha 1 é essa primeira linha, a linha 2 é aqui. Você pode criar listagens, né? Como é que você quer que essa listagem, quase quando ele está integrado, como é que essa listagem ela vai aparecer? Você pode pré-configurar aqui. Você pode cadastrar as categorias que você quer. No caso, ele tem uma categoria básica geral, você pode cadastrar outra categoria, que é basicamente para poder dividir, né, os posts. Isso aqui é o interno, que às vezes se mudar, né, a forma como os posts são, ele faz para achar o post, até através daqui que você pode até modificar. Então, com título, qual que é as referências, autor, enfim, quais são os dados que ele usa para poder pegar, poder extrair, né, os dados. O armazenamento, onde que você quer armazenar, se você quer armazenar local só, ou se você quer alguma coisa do gênero, né, API ou Supabase. Você pode importar e exportar os seus posts, né, que você favoritou. Você pode emitir um relatório deles. Importação e relatório são basicamente a mesma coisa. A diferença é que importação e exportação é todos, e no relatório você tem uma série de filtros que você pode utilizar, certo? E aqui nos filtros, se você usa tabela, é tudo formato JSON, e se você usa cards, ele faz em formato Markdown. Essa que é a diferença aqui das opções. E é isso. E é lógico que aqui também você consegue favoritar, você consegue trabalhar os seus posts, e estão eles aqui, bem bonitinhos. Certo? Então, é essa a ideia básica. Dos favoritos, né? Então, o grande sacada é que com um banco de dados, se você colocar isso em um banco de dados externo, depois você pode utilizar inclusive outros programas, até inteligência artificial, depois para poder trabalhar isso se for o caso, tá bom? Então, essa é a ideia, esse que eu queria apresentar para vocês hoje. Então, a barra de ferramentas está os favoritos. Não esqueçam de depois deixar um like e boa sorte para vocês usarem. Qualquer coisa, estamos lá. Valeu!
Bom, nesse vídeo nós abordamos sobre a extensão Tab News Favoritos, falando um pouco sobre como foi a ideia, como é que ela nasceu e como é que ela foi desenvolvida. Se você ainda não tem a extensão instalada, o link dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E se você se interessou pela forma de desenvolvimento utilizando o PRD e checklist, no capítulo 10 do livro IA para Engenheiros, eu abordo esse assunto. Se você ainda não tem o livro, acessa também o link que está aqui na descrição e adquira já o seu exemplar. Bem, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito a gente levar esse trabalho para outras pessoas. Beleza? Ah tá, mais uma coisa. Eu vou deixar aqui no card o link para a playlist do livro IA para Engenheiros, onde eu falo sobre vários temas envolvendo inteligência artificial e LLMs. Eu te vejo lá.